Olá, amigo internauta. Programa Sustentabilidade aqui, falando hoje sobre veículos elétricos, com Ieda Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e também ela é da área comercial da Eletra, que cuida da tração desses veículos. O programa Sustentabilidade é sempre passado todas as quartas-feiras aqui no ABC Repórter. E hoje a Ieda vai trazer informações muito importantes para você que não conhece essa dinâmica dos veículos elétricos que está rolando pelo mundo. Ieda, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante, né, para todos e para as nossas cidades principalmente. Agradeço. Bom, vamos primeiro esclarecer a panorâmica do veículo elétrico no mundo. Como é que está rolando isso? Como é que você enxerga os países europeus mais avançados com essa dinâmica? Eu acho que esse é o tema do momento, né? Eu acho que as questões ambientais, a mudança climática, né, ela levou muito a cada setor entender qual é a sua responsabilidade e o seu papel nesse segmento, né? Então, os veículos são grandes possibilidades, né, de se reduzir a emissão, né? Então, o mundo inteiro vem crescendo nas políticas públicas, a Europa é um grande exemplo disso, mas por incrível que pareça, né, o Brasil também foi pioneiro nessas políticas, né? Com o Proálcool e tal, né? Isso, nós temos o Proálcool, nós temos outras medidas que acontecem aqui há muito tempo. A cidade de São Paulo, em 2009, tinha aprovado uma lei que a partir de 2018 não se teria mais ônibus com combustível fósseis, né? Que retrocesso. Então, a gente precisa transformar um pouco essa vontade em realidade, né? Acho que isso é o que está faltando e a gente tem boas perspectivas aí para o futuro. Tá, mas assim, o europeu, alguns países já, a frota de veículos particulares já toma uma parte razoável do mercado, né? Isso. E aqui no Brasil ainda ela é incipiente. Incipiente. Você acredita que o primeiro passo vai ser para os veículos de frotas públicas de transporte, para depois que venha a ocorrer o ingresso de veículos para particulares? Eu acho que as coisas vão acontecer um pouco em paralelo. Claro que as frotas públicas, né, e os ônibus se enquadram nisso, elas estão sob a tutela do poder público, de políticas públicas. Sim. Então, eu diria que o caminho para um país que quer realmente reduzir emissões e quer entrar nessa questão de veículos elétricos é muito mais fácil, aonde é possível o governo estabelecer políticas, né? Mas existe uma pressão também, por incrível que pareça, a sociedade também está preocupada com isso, né? Na questão automotiva, né, a grande dificuldade que se tem é que hoje os automóveis são penalizados, né? Sim. Então, não sei se todos sabem, mas um automóvel elétrico, ele paga 3 vezes o imposto do automóvel convencional. Alô, amigo internauta, entendeu bem? Ela está dizendo que o IPI do veículo elétrico é 3 vezes mais caro que o IPI do veículo tradicional, que emite, que consome petróleo, combustível, etc. e tal. É isso, é um dado surpreendente, né? Então, enquanto o mundo inteiro avança com políticas de incentivo, a gente ainda enfrenta essas dificuldades aqui no país. Inexplicáveis, né? Inexplicáveis, porque eu acho que tem uma disputa muito grande no mercado hoje de se querer, ou talvez o setor alcooleiro exerce também uma pressão, mas eu acho que as tecnologias, elas se convergem, né? Ontem mesmo nós tivemos um anúncio, a Toyota lançou um veículo híbrido flex, né, que utiliza etanol, gasolina. Então eu acredito que não se pode carimbar uma ou outra tecnologia. Sim. E o Brasil tem um privilégio nesse sentido, né? Porque nós temos várias tecnologias. Então o importante é que se permitam que as tecnologias de baixa emissão, elas comecem a circular, tenham incentivos, né? Porque o futuro eu acredito que tem espaço para todo mundo. Não, às vezes muita gente defende que em 2040 não se terá mais combustível fóssil. Eu não acredito nisso. Eu não acredito porque eu acredito o seguinte: você pega um país como o Brasil, né? Com as dimensões que tem o Brasil. Nós temos a 3ª maior frota de ônibus urbano do mundo, por exemplo. Agora, faz todo sentido você pegar um grande centro urbano e ter emissão zero. Agora, não faz sentido você pegar um ônibus... Acre, o cara não vai ter como preencher que sai lá do Rio Grande do Sul e vai até Manaus, né? Que ele seja elétrico. Então, eu acredito que o futuro vai dizer o seguinte: tem espaço para todas as tecnologias. Vai caber, acho que aí vem o grande papel do poder público, né, no estabelecimento de políticas, é essa questão aonde é mais importante, aonde é vital, porque
A gente sabe, né, São Paulo, por exemplo, né, e as grandes cidades também do ABC inteiro, né, as pessoas morrem porque estão respirando. Então, existe uma necessidade grande de se ter políticas fortes nesses centros urbanos, né? Acho que esse é o caminho. Sim. Agora, que vai se migrar, eu acho que eu costumo, aquele ditado antigo, né, quem tem um não tem nenhum. É verdade. E eu acredito muito nisso. Então, acho que a gente deve investir nas tecnologias limpas, mas em todas as tecnologias, no elétrico, no etanol, no biogás, no biodiesel. Quer dizer, tem que haver tem que se mesclar essas opções. E eu tenho uma opinião, já que você falou em ditado, né, tem um que eu gosto muito, que o dinheiro não aceita desaforo, né? É verdade. E assim, então, algumas informações de caráter econômico com relação a como o mundo está enxergando a questão de veículos elétricos. A Tesla, que fabrica veículos elétricos nos Estados Unidos, ela fabrica lá 1% do total dos veículos que a Ford faz, do veículo convencional, ou seja, se a Ford lá faz 100 veículos por dia, a Tesla faz um. Apesar dela produzir 1% dos veículos, ela tem um valor de mercado em Wall Street, na Bolsa de Valores, igual a da Ford. Então, assim, o que o investidor está enxergando? Que o futuro será do veículo elétrico. Tanto que está tirando dinheiro de um mercado e colocando no outro. Se o Brasil não entrar com esta visão de negócio, que inclusive protege o meio ambiente, nós ficaremos no rastro da história bem lá atrás. E é importante que você, amigo internauta, exerça a sua pressão na sociedade, nos meios políticos próximos a você, para que a gente possa também respirar um ar melhor utilizando os veículos elétricos. Não, né? O Roberto falou uma coisa muito importante, fundamental, né? Porque a questão dos elétricos no Brasil, ela não está ligada apenas às questões ambientais, ela está ligada à questão econômica. Grana. Porque nós somos grandes produtores, nós somos grandes exportadores. No caso específico de ônibus, por exemplo, o Brasil praticamente exporta para toda a América Latina. Sim. Então é fundamental que essa indústria instalada no país, ela também esteja preparada para competir nesse mercado. E quanto mais tempo você posterga a entrada dessas políticas, mais você tira a competitividade dessa indústria. Não, e eu acho que tem outra coisa, no caso, abre chance no mercado latino-americano de outras empresas ali chegarem e ganhar um mercado que hoje é nosso no veículo convencional. Com certeza. Quer dizer, eu tenho que exportar modernidade, não exportar o passado. Isso. Em vista de tudo isto, como é que você está enxergando também a questão da recarga, que eu acho que é uma questão muito debatida nos Estados Unidos. A Tesla, por exemplo, instalou postos de recarga free, né, em alguns pontos dos Estados Unidos, para você atravessar de costa a costa. Como que você vê que a caminhada desta situação aqui no Brasil? Esse é um projeto também de infraestrutura, né? Está nesse pacote de infraestrutura. Tem que se aumentar os postos de recarga, né? Isso é uma consequência que tem que andar em paralelo a essa tecnologia. Então não adianta você ter o carro elétrico se você não tiver nas redes onde esses veículos possam ser recarregados. Mas existem vários projetos já. Tem um projeto muito interessante caminhando aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, com as várias distribuidoras de energia, onde está sendo feito um mapeamento, e a ideia é que nos próximos 3 anos nós tenhamos pelo menos 50 mil postos de recargas instalados. Quer dizer, esse é um projeto bastante... 50 mil? No estado de São Paulo, nos próximos 2 a 3 anos. É bastante, né? É bastante. É um projeto bastante audacioso, né? Mas que prevê essa questão da evolução. Já na questão dos ônibus, né? Que me parece que está um pouco mais próximo, né? Porque já existe uma política que estabelece metas para a mudança de matriz energética na frota de ônibus. A infraestrutura vai estar muito concentrada, né? Porque os ônibus serão abastecidos, serão carregados, né? Basicamente dentro das garagens. Então esse é um processo um pouco mais tranquilo de se executar. E ele vai aguentar quanto tempo, Ieda? Tem várias tecnologias. Hoje, na questão dos elétricos, dos ônibus, nós temos 2 tipos. Nós temos a recarga rápida e
a recarga lenta. Sim. A recarga lenta provavelmente acontecerá à noite nas garagens. Sim. A recarga de rápida ou de oportunidade, ela pode acontecer nos terminais. Sim. Porque ainda tem um processo ainda de quebra de paradigma, né? Sim. Porque quando você fala em ônibus elétrico hoje, você sempre, não, eu quero a maior autonomia possível. A maior autonomia possível está vinculada a um banco de bateria que atende essa maior autonomia. Okay. E isso é custo. Sim. O que a gente tem percebido nos países, principalmente na China, que tem a maior frota no mundo hoje, é que a ideia é otimizar esse banco de bateria para o menor banco de bateria possível. A relação custo-benefício, óbvio. Claro, né? E aí onde as recargas de oportunidade ganham bastante importância. Sim. Em vez de você sair com aquele banco enorme, onde os ônibus param nos terminais, às vezes por 15, 20 minutos, ou param no entrepico, a ideia é que você faça as recargas nesses entrepicos para que você possa reduzir o tamanho do banco de baterias e assim melhorar a conta econômica da operação com os elétricos. Então, eu acredito que na questão dos ônibus, isso vai tendo uma evolução muito grande. A tendência é se ter uma operação realmente otimizada. Tá. Na verdade, já que falamos de ditados, né? Tem um que eu gosto muito, que o ótimo é inimigo do bom. Isso. Né? Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo que é possível e que eu possa colocar para funcionar para a semana que vem, modo de dizer, né? Antigamente, a questão do preço dos veículos elétricos, ela recebia um impacto muito grande, porque a bateria era um dos insumos que onerava demais o preço final. Como é que está essa dinâmica? Como tem evoluído isso? Então, o preço das baterias vem caindo, né? Todas as previsões indicam, todos os estudos indicam que deve cair ainda mais nos próximos 4 ou 5 anos, né? Sim. Ainda é o item mais caro, mas os elétricos, eles têm uma vantagem. Primeiro, né, quando você compara o preço da energia com o preço do diesel, por mais que a energia tenha subido nos últimos 2 anos, né, ainda é muito vantajoso você consumir energia elétrica ao invés de consumir diesel. Sim. Quer dizer, a energia ainda ganha nessa conta. Sim. E o segundo ponto é que a vida dos ônibus elétricos, ela é maior do que a dos ônibus a diesel. Esse é um diferencial a nível de investimento muito significativo, né? A tendência das licitações é que isso já acontece em alguns casos, já acontece nos trólebus, né, que já são bastante conhecidos, né? E antigos, né? E antigos, né? A vida útil do trólebus hoje ela é 3 vezes a vida útil de um ônibus a diesel. E dos elétricos, os editais mais recentes estão colocando pelo menos 50% a mais de vida útil para os veículos elétricos. Puxa. Então, a nível de tecnologia, só para a gente entender um pouquinho, a gente tem hoje, quando você falou de evolução, ou que o ótimo é inimigo do bom, né? Nós temos os trólebus, né, que são veículos já bastante conhecidos, que operam em várias regiões aí da Grande São Paulo. Nós temos os elétricos híbridos, que também são veículos de baixa emissão, com um forte potencial também de que não necessitam de infraestrutura, e nós temos os elétricos puros, que não necessitam de rede aérea, porém tem a situação da recarga. Sim. Então eu diria que a nossa grande vantagem hoje é que as tecnologias estão disponíveis e é possível você identificar o que é ótimo e o que é bom para cada um dos momentos que a gente está evoluindo nessa migração de frota, né? Então, acho que esse é um ponto muito positivo. E todas essas tecnologias estão disponíveis no mercado nacional. Nós temos que chamar nossos comerciais e vamos fazer um break. Programa Sustentabilidade, hoje show de bola, falando em veículos elétricos, para que você fique em dia com a informação aqui no ABC Repórter. Até já! Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Voltamos com o programa Sustentabilidade, aqui no ABC Repórter, com a Ieda Maria de Oliveira, vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e da Eletra, que faz a tração desses veículos, falando da importância do Brasil finalmente entrar nesse mercado que é fundamental. Ieda, nós falávamos sobre a relação custo-benefício, inclusive da energia ou do combustível que roda os veículos, né? Como que o governo estaria enxergando o fato de que a Petrobras não precisaria investir também tanto dinheiro para tirar petróleo a 7.000 metros de profundidade, que é o Himalaia, né? Essa conta está bem feitinha na cabeça dos organismos públicos. O que você tem a dizer sobre isso, já que a energia elétrica é mais barata? Sim, eu acho que, de novo, né, quando você pensa num país a nível de estratégia de matriz energética, né, o petróleo tem uma importância enorme para o país, né? Então, eu acho que, e assim como a energia elétrica também. Então, embora a gente não sinta muito isso aqui, talvez no Sudeste, né, mas no Nordeste, por exemplo, isso é tão importante que hoje 40% da energia consumida no Nordeste brasileiro vem da eólica. Né? Então você vê como essa matriz ela vem Então, quer dizer, é importante o petróleo porque é uma questão de economia, claro, nós somos grandes exportadores também nesse segmento, é importante a energia elétrica e você tem que fazer uma gestão dessas várias tecnologias. Hoje, claro, quando você compara o consumo de diesel versus o consumo de energia, você tem um ganho econômico consumindo energia. Sim, no veículo, certo? No veículo, né? Então isso ainda é uma vantagem muito grande. Agora, ninguém está questionando aqui a importância do petróleo, assim como a importância da energia elétrica, assim como a importância do álcool, assim como a importância do biogás, né? Eu acho que de novo, né, o Brasil ele é privilegiado nessa questão exatamente por ter esse leque de matriz energética e poder gerir, né? O poder público tem esse privilégio de poder gerir definindo o que é, do ponto de vista ambiental, econômico, saúde, mais importante para essa ou para aquela região. Né? Vou fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazê-la para pessoas inteligentes como você. Se você tivesse a caneta hoje do Ministério das Minas e Energia, o que você faria? Você está liberada, faz o que você quiser. Você pode ser uma maluquice só. O que você faria? Bom, o primeiro passo fundamental é você, não só da caneta, vamos dar uma caneta um pouco maior aí. O que acontece? Não seja antidemocrática. Tá, okay. Seria o quê? Você não penalizar, no mínimo você não penalizar tributariamente os automóveis de baixa emissão. Tá, para quem não assistiu a primeira parte do programa, ela está dizendo que o IPI do veículo elétrico é 3 vezes mais caro que o do veículo convencional. Ou seja, primeira é mexer na legislação. No mínimo você dá condições iguais, né, para que essas tecnologias possam estar no mercado. Agora, a segunda parte importante que a gente, inclusive através da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a gente vem defendendo, é que se tem uma política que junte o incentivo para que as cidades e os centros urbanos no país como um todo possam se inscrever num programa aonde 10% de todos os ônibus novos adquiridos por essa cidade ou para os operadores dessa cidade sejam com tecnologia limpa, sem especificar a tecnologia. Então, o empresário vai comprar 10 ônibus, 10%, um ônibus ele vai comprar com tecnologia limpa. Ele escolhe se vai ser elétrico, se vai ser álcool, se vai ser gás, ele escolhe o que ele quer. E isso numa crescente. Numa crescente, exatamente. E aí quando você chegar no terceiro ano, você vai ter uma frota circulando nesses grandes centros urbanos, né, que vão poder definir o que é mais interessante para essa ou para aquela cidade, sempre do ponto de vista ambiental
e econômico. Sim. Então essa seria uma medida muito importante, porque estaria casada a você ter, essas cidades poderiam se inscrever nesse programa, essa frota teria um financiamento através do BNDES e você vai garantir que aos poucos todas as cidades com um determinado número de habitantes, elas vão poder se inscrever e vão poder ir migrando a sua frota aos poucos. E se adequando àquilo que for mais, plausível e interessante. Isso, exatamente. Eu acredito que você tem espaço para as várias tecnologias. Se eu me tornar presidente, eu te escolho, então... Puxa vida, olha, vai ser... Ministra da vai ser Amigo um prazer. internauta, e quem acompanha o programa Sustentabilidade no nosso site ou aqui no ABC Repórter. Dia 4 de abril, se você está achando esse tema legal, dia 4 de abril, na Associação Comercial de São Caetano do Sul, nós estaremos realizando o primeiro seminário de eficiência energética e redução de custos do ABC, com palestrantes trazendo esses temas tão importantes. Inscreva-se, o meu amigo Milton vai colocar no ar daqui a pouquinho, se já não colocou, o telefone para que você entre em contato, faça a sua inscrição e fique up to date com todas essas informações que vai rolar na porta da tua casa daqui a pouquinho e será importante que você conheça exatamente todas essas alternativas. Primeiro seminário de eficiência energética do ABC, organizado pelo Portal Sustentabilidade, aqui pelo ABC Repórter e, obviamente, pela Associação Comercial de São Caetano do Sul. Ieda, uma outra coisa também que nos chama a atenção é o seguinte: toda vez que uma nova tecnologia chega, existe um pouquinho de preconceito, vamos chamar assim, né? E parece que o brasileiro tem essa mania de querer reinventar a roda, né? Chega o Uber, o cara fala, olha, pode, mas o motorista tem que fazer um teste de não sei o que lá, né? Você sente esse clima, às vezes, preconceituoso, porque parece-me que é uma ideia que veio de fora e a gente queira reinventar a roda? Então, no caso específico dos elétricos, a situação talvez seja um pouco... mais complexa. Mais complexa, porque na verdade os ônibus elétricos especificamente, eles existem no Brasil há mais de 60 anos. Sim. São os trólebus, né? E são tecnologias que, por incrível que pareça, crescem no mundo inteiro hoje, né? É uma opção também a questão da redução de emissões, né? Então então a tecnologia de tração elétrica, ela é muito antiga no Brasil. Ela já existe aqui há muito tempo. A minha empresa, por exemplo, há 18 anos nós desenvolvemos no Brasil especificamente tecnologias de tração elétrica para ônibus. Vou lhe dar um exemplo. O Brasil é pioneiro no mundo nos ônibus híbridos. Olha, o primeiro ônibus híbrido em operação comercial no mundo é brasileiro, opera há 18 anos com tecnologia 100% nacional. que maravilha. Você vê, nós começamos há 18 anos e a nossa frota hoje ela é irrisória. Tendo essa tecnologia. Tendo a tecnologia aqui perto do que acontece no mundo, né? Sim, sim. Então, na verdade, nós temos no caso dos elétricos, existe uma pressão muito forte, porque você tem toda uma indústria instalada que está preparada por uma tecnologia diesel, né? E que para fazer essa migração do diesel para o elétrico, eu costumo dizer que, infelizmente, o Brasil está sempre na rebarba das tecnologias. Então, você pode perceber que quase todos os incentivos de primeiro motor eletrônico, por exemplo, chegou no Brasil depois que já estava, inclusive, em todo o mercado da Argentina. Sim. Não vou nem falar do mercado europeu. Sim. Então, é meio que a gente fica ali para o fim da linha, né? E os elétricos, eles atropelaram um pouco isso, né? Nós tivemos algumas gigantes mundiais que vieram para o Brasil, quer dizer, não é só a Elétrica, é uma empresa nacional, uma empresa pequena que vem falando desse assunto. Outras gigantes vieram para o Brasil também e meio que obrigou as grandes montadoras instaladas no país, né, a pisarem um pouquinho no acelerador, né? E pensar que a gente não pode estar sempre... Nós temos a terceira maior frota de ônibus urbano do mundo, nós não podemos estar sempre na rebarba do que tem de tecnologia.
Né? Então eu acho que no caso especificamente dos elétricos é ao contrário. Eu acho que o que veio de fora ganhou muita visibilidade, sendo que o Brasil está empurrando, sendo que no Brasil nós poderíamos já estar à frente nessas tecnologias há muito tempo, se houvesse uma visão diferente. Já que você conhece tanto, inclusive, de tração, quer dizer, a energia cinética, se não me engano, ela vai poder recarregar a bateria? Como é que está? Ou seja, o veículo está andando e isso vai recarregar? Como é que está o desenvolvimento disso no Brasil e no mundo? Você vê, no Brasil, desde o primeiro ônibus fabricado com essa tecnologia, em 1999, os híbridos, já tem, a gente chama de frenagem regenerativa. Ou seja, quando você pisa no freio, aquela energia que seria desperdiçada, e é desperdiçada nos veículos convencionais, o motor elétrico vira um gerador e aquela energia é acumulada nas baterias. Ficou muito famoso com o KERS da Fórmula 1. Há 3 anos atrás, né? Mas você vê, essa tecnologia está disponível nos ônibus elétricos que circulam aqui há mais de 18 anos. E é isso. Quer dizer, uma das grandes vantagens dos veículos elétricos, isso foi medido já em todas as tecnologias, em torno de 33% da energia consumida vem da regeneração. 33? Isso é eficiência energética. Que é isso? Você que vai ter um debate interessante aí no próximo dia 4, você vê, 33% da energia, ela vem daquilo que é desperdiçado dia a dia nos veículos convencionais. Que maravilha! Tudo isso vai para as baterias. Também quando a gente pega, por exemplo, a tecnologia do veículo híbrido, né? O híbrido ele é um ônibus elétrico que tem um grupo motogerador a bordo, né? A redução de consumo desse veículo comparado com o seu similar gira em torno de 30%. Você vê que está sempre em torno desse número, ou seja, o reaproveitamento da energia que seria desperdiçada e é acumulada nas baterias. Que maravilha! Bom, nós estamos chegando no final do programa e a Ieda Maria está dando esse show de informação como vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e da Eletra, que fabrica a tração desses veículos. Quero lembrar ao amigo internauta que no dia 4 de abril estaremos realizando o primeiro seminário de eficiência energética. Você entra no site do Jornal ABC Repórter ou no próprio portal Sustentabilidade ou ainda na Associação Comercial de São Caetano do Sul e faça a sua inscrição gratuita para saber um pouco mais de todas essas dinâmicas que está rolando no mundo. Não fique para trás, gente. Temos que ir adiante, temos que evoluir. Ieda, eu queria primeiro agradecer muito a sua participação. É uma delícia entrevistar uma pessoa com o teu conhecimento assim, tá? Você está convidada a voltar aqui. Apesar que eu estou quase não te perdoando porque você não vai no evento dia 4, mas o perdão será concedido. Antes de você encerrar dando as suas despedidas, que país no mundo hoje é a referência de veículo elétrico? E pode falar as marcas, aquilo que você achar interessante para que o internauta possa entrar no site da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e saber um pouquinho mais. Olha, a referência no mundo hoje é a China. Acho que a China deu o passo principal. Nós temos cidades na China, praticamente do tamanho da cidade de São Paulo, por exemplo, que toda a frota de ônibus já é elétrico. Você vê, a China ela conseguiu limpar aquela história do céu azul, né? A Eletra tem um slogan que diz, né? Se depender da gente, o céu continuará azul. Então ela conseguiu transformar e trazer um céu azul para algumas cidades. Então acho que ela hoje é referência no mundo, né? E o importante, a minha mensagem aí final, meio que de despedida, é para dizer o seguinte: por que se fala em tração elétrica? Porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo porque o clima muda, as pessoas morrem porque respiram o ar. É impressionante, a cidade de São Paulo, 17% dos infartos hoje já são provocados pela qualidade do ar. Então é preciso que se tenha essa consciência da importância que não é apenas um modismo, não é apenas uma questão mercadológica, é porque realmente é uma necessidade hoje que a gente tenha um ar mais limpo para o benefício do futuro, né? A gente tem que olhar para o futuro, né? De todos nós, né? Com certeza. Sem contar que eu fico imaginando que o motorista, porque eu uso o transporte público também, né? Certo. O motorista que estiver dirigindo um ônibus elétrico, o passageiro terá todas as outras tecnologias que estarão disponíveis, porque não dá para você fazer um ônibus elétrico com um banco que não seja anatômico, enfim, tudo isso que vai propiciar um ganho de saúde para todos, né?
Você vai voltar aqui em abril? Claro, lógico. Mesmo? Claro, Bela, já anota aí, agradeço. se ela não voltar, ela Por fica favor. de castigo com a gente. Será um tá prazer. Bom? Puxão de orelha nela? Tá bom. Tá Ieda, bom. Muito obrigada. Obrigado. Adorei te Adorei conhecer. também. A gente que tinha conversado pelo telefone. E a gente encerra aqui o programa Sustentabilidade, que todas as quartas-feiras entra ao vivo às 11 horas, nem sempre no ponto que às vezes eu atraso, mas sempre aqui no ABC Repórter, falando de temas como este, veículos elétricos, sustentabilidade, e acompanhe a nossa coluna no jornal todas as quartas-feiras no ABC Repórter. Até lá e um abraço. Você sabia que a vegetação ao redor dos mananciais colabora diretamente com a qualidade da água? Pensando nisso, a Sabesp já reflorestou quase 1.200 hectares no entorno das represas Paiva Castro, Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha, que fazem parte do Sistema Cantareira. Essa área equivale a 1.655 campos de futebol. A ação teve início em 2007 e contou com parcerias de ONGs e empresas. De lá para cá, já foram plantadas mais de 1,5 milhão de árvores no Cantareira, que é o maior sistema produtor da região metropolitana de São Paulo. Esse trabalho de reflorestamento no entorno dos mananciais para a gente é muito importante, porque além de proteger contra assoreamento causado por erosão, por carreamento de material por conta de chuvas, essa área fica protegida contra invasões. Então a gente consegue formar um cinturão de proteção no entorno dos recursos hídricos que faz com que a água da Sabesp fique com uma qualidade muito melhor antes de ser tratada, e isso é um benefício muito grande. Tudo isso colabora com a melhoria na qualidade da água. De acordo com dados da CETESB, na década de 2000, o índice da qualidade do Sistema Cantareira era bom. Já de 2010 a 2016, o índice passou para ótimo, mesmo com a Sabesp enfrentando a pior seca da história na Grande São Paulo. Com investimento de 2,5 milhões, a Sabesp plantou no primeiro semestre deste ano mais 213 mil mudas de espécies nativas aqui na represa Cachoeira, que faz parte do Sistema Cantareira, que abastece quase 8 milhões de pessoas. Com o plantio, a Sabesp ampliou a cobertura vegetal no Sistema Cantareira de 44% para 62% nos últimos 10 anos. Estamos disponibilizando 880 hectares de áreas para plantio e estamos em busca de novas parcerias de empresas que queiram participar com a gente desse abraço verde no entorno dos mananciais. E o trabalho não para por aí. Em setembro, nós vamos plantar mais 53 mil mudas e nos próximos anos mais 250 mil, chegando a quase 2 milhões de árvores no Cantareira.